te apresentar um trabalho, tá? Da matéria de linguística, lá da faculdade que a gente faz, da UniAPU. Então, o trabalho fala sobre línguas exóticas e línguas primitivas. Eu vou escrever aqui no quadro, vocês vão pegar o dicionário e vão procurar o que significa a palavra exótica e o que significa a palavra primitiva. Quem tem dicionário? Então, o Pedro pega o dicionário e ele vai falar pra gente. Alguém pode ajudar o Pedro a procurar no dicionário o que significam as palavras exóticas e primitivas? Dizer do animal ou da planta procedente de outro país. Extravagante, Excêntrico. Então, acepção autóctone nativo. Romântico, extravagante e o quê? Excêntrico. A Aninha vai falar pra gente o que significa primitivo. Relativo ao princípio inicial original, que apareceu em primeiro lugar. Primordial, rudimentar, rude. Dizer a palavra que serve de radical a outra. Palavras que servem de radical a outra. Rudimentar. Rude também, você leu? Rude. Vocês acharam no dicionário o significado da palavra exótica e o significado da palavra primitivo? Foi? Então, olha só, primitivo quer dizer o quê? Olha, rudimentar, rude, não letrado. Quer dizer o quê? Uma coisa que começou primeiro, que teve origem primeiro, que não tem regra, que não tem estrutura, tá? E exótica, extravagante, excêntrico. Todas as pessoas que são extravagantes, elas seguem o estilo, não seguem? Então elas vão seguir uma regra também desse estilo, não vão seguir? Então as palavras, elas também vão seguir regra, elas vão seguir uma estrutura. Não vai ser uma coisa solta, uma coisa sem regra, sem estrutura, igual primitivo, tá? Então a gente vai mostrar para vocês uma diferença, se tem língua primitiva ou se tem língua exótica. Se não tem língua primitiva, vocês acham que existe língua primitiva? A língua primitiva é aquela língua assim, sem regra. Sem uma regra. Sem estrutura. A Carol falou que existe. Para ela existe língua primitiva. Por que existe língua primitiva na opinião de vocês? Vocês acham que os indígenas, a gente sempre fala assim, os indígenas, aquela tribo ali é primitiva. Por que aquela tribo é primitiva? Porque eles não falam a mesma língua que a gente. Eles não falam a mesma língua que a gente, exatamente. Agora você acha que a linguagem deles é primitiva para você por quê? Será que a gente não entende? Vocês não entendem. Será que a nossa linguagem para eles também não é primitiva? Tá, eles não entendem a nossa língua também. Mas olha só, a nossa língua tem uma regra? Não. A nossa língua, se a gente fizer uma frase, por exemplo, mamãe, exemplo bobo. Mamãe foi à feira. Vocês não sabem que mamãe é o quê? A nossa mãe. Tá, é a nossa mãe. Mas ela na frase ela vai ser o quê? Um substantivo, um adjetivo, um substantivo. Feira, foi é o quê? Um verbo. Então a nossa língua tem estrutura? Tem.
ela não tem estrutura, ela segue uma regra. Se eu colocar assim, foi mamãe à feira, vai ficar esquisito, não vai? Agora vocês acham que a língua deles não tem essa mesma regra que a gente? Vocês, uma língua que é falada num país chamado Malta. Essa língua, a língua deles, é o maltês. Aqui no Brasil a gente não fala português, lá eles falam maltês. Agora vocês acham que esse país existe? Eu acho. Acha? Eu acho. Eu não. É? Você acha que não? Mas ele existe. Ele fica num pedacinho lá da Europa, tá? Um pedacinho escondidinho lá da Europa. Poucas pessoas falam essa língua, porque é um país pequeno. Então, é o Malta e a língua que eles falam é o maltês. A gente vai apresentar para vocês algumas palavras em maltês, alguma estrutura de palavras em maltês. Por exemplo, eu vou colocar uma frase aqui no quadro. Vamos tentar ler? Vamos. It, tifel, il, kibi. Vamos, vai para a conta que é assim, né? Então, olha só. Vocês acham... O que significa essa frase? Vocês sabem me dizer? Não? Não sabem não? Mas vocês já viram essa palavra aqui, ó? Só essa aqui? Isso. Em qual língua? Inglês. Ah, no inglês. Então ela não pode ser, essa língua do maltês, ela não pode ser tão primitiva assim, né? Se tem no inglês, que é uma língua que a gente, né, conhece bem, então ela não pode ser tão primitiva, não é verdade? Vamos traduzir essa frase? Eu vou escrever aqui para vocês a tradução dela, dessa frase, e vocês vão falar para mim um pouquinho de cada palavrinha da frase. O que significa it em inglês? O. Não significa o? Olha só, rapaz é o quê em português? Qual é a classe gramatical de rapaz? Substantivo, rapaz. O o é o quê? O é pronome? Artigo. E mais? Advérbio. Não estudaram advérbio com a tia Paulina ainda não? Ah, já estudaram sim o ano passado, estudaram advérbio sim. No ano estudou. E velho? O que é velho? Velho é o quê? Qual o próximo adjetivo? Adjetivo. Então, olha só, no nosso português, na nossa língua, o rapaz, ele vem antes ou depois de velho? Substantivo vem antes ou depois do adjetivo? Numa frase, ele vem antes ou depois do adjetivo? Antes. O, que é um artigo definido, não é? O, ele tem que vir antes ou depois do substantivo? Antes. Então, olha só. Aqui, o o vem antes do substantivo. Não vem? O velho vem depois do substantivo. Não vem depois? E aqui nessa frase em cima? Também. A estrutura deles é a mesma. O substantivo vem antes do adjetivo. O artigo vem antes do substantivo. Então, a formação da frase é a mesma da nossa. Então, será que realmente a língua deles é primitiva? Só porque a gente não sabe falar? É primitiva? Não, não é. Porque eles seguem uma regra, não seguem? A gente viu que na formação da frase eles seguiram uma regra, não seguiram? Qual foi a regra? O artigo veio antes do substantivo. O substantivo veio antes do adjetivo. Não foi?